paz do Senhor, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Pod Live, seu podcast semanal favorito. E comigo está meu esposo lindo, maravilhoso, Nick. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente gravando mais um episódio, graças a Deus. E com essa linda aqui do meu lado, minha esposa maravilhosa, Letícia. E você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Live. Já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí para não perder nosso episódio. E também segue nosso Instagram que vai estar aparecendo bem embaixo aí, porque o nosso Instagram é top, é uma benção o nosso Instagram. E nosso convidado de hoje, a gente tem uma pessoa muito especial aqui, porque tenho certeza que vocês sentiram falta dele. Quem é? E com vocês, Henrique! O nosso diretor! Diretor, bem-vindo, mano! Que sensação diferente estar do lado de cá, porque geralmente estou do lado de lá. É isso aí. Mas que bom dividir esse momento com vocês aqui, né? Meus parceiros nesse projeto de Pod Life, que tá quase completando um ano. Quase um ano, pessoal. De existência e compartilhar algo de Deus. Uma experiência tremenda com vocês também. Obrigado pelo convite. É isso, Tô com saudade de estar aqui, mas esses últimos tempos foram muitos acontecimentos, né? Por um bom motivo, né, velho? Por um bom motivo. Sim. Eu precisei dar uma pausa em estar aqui, mas o conteúdo chegou até vocês, né? Então, para ele chegar até vocês, nós somos uma equipe, né? Sim, é isso aí. Os meninos vieram, gravaram, filmaram, produziram o conteúdo, e eu em casa, eu editava e para que ele pudesse chegar até você. Cara, a gente sentiu muito a sua falta e tenho certeza que o pessoal lá de casa também sentiu a sua falta. E recentemente, igual vocês sabem, o Henrique teve duas meninas maravilhosas. E, Henrique, pai de gêmeas agora, cara. Qual a experiência? Que doideira, mano. Conta tudo, em detalhe, eu quero saber de tudo. Uau, vamos lá, vamos ver se a gente tem tempo para falar sobre tudo, né? Mas, como a própria Bíblia diz, né? Filhos são a herança do Senhor. É verdade. Né? E eu e Larissa, nós completamos 5 anos. Uau, 5 anos de casado. Caraca, que benção. Oh, meu Deus, 4 ou 5? 4 anos de casado. Larissa, deixa aqui no comentário, me deu fala, agora. conta a verdade. 20, 21, 22, 23. 4 anos de casados. Exatamente, é porque a gente tá juntos há um pouco mais de 5 anos, né? Então eu ainda confundo um pouquinho. E é o que eu sempre disse, o meu sonho sempre foi ser pai, meu sonho sempre foi ter filhos. Filhos, no plural. Como a própria Bíblia diz, filhos são herança do Senhor, né? Aí. E Deus, ele foi tão maravilhoso comigo, me deu uma esposa linda, maravilhosa. Quando eu olhei pra Larissa, os meus sonhos e planos, eles não mudaram. Eu lembro que no começo, quando eu falava isso, ela ficava brava. Porque todo relacionamento que eu entrei até então foi com o mesmo propósito. Propósito de construir uma família, estar debaixo da presença de Deus, termos nossos filhos e seguir, né? Mas Deus faz as coisas totalmente certas e na hora certa. Então, quem não é pra você, ele vai tirar e ele vai te trazer aquela que é pra você. Sim. Aquela que é de fato para que você consiga concluir, né? Começar aquela nova etapa, concretizar aqueles projetos. Sim. E assim fez Deus na minha vida. E tudo no tempo certo, né, cara? Isso exatamente. Glória a Deus. Então Deus trouxe a mulher certa, na hora certa, para vivermos o melhor de Deus no momento certo também. Aleluia. Amém. Tá certo que Sara e Sofia não foi algo muito planejado o momento, foi sonhado, né? Mas não foi algo assim... Sei de nada não. Não. A gente sempre quis. Era muito aquela coisa assim, Deus me livre, mas se Deus quiser, amém. Né? E foi bem assim. Vocês participaram muito ativamente nesse processo de descobrimento. Foi. Eu lembro que eu gastei muito dinheiro com farmácia, com teste. Deus. Até aqui, né? Eu acredito que vocês também devem fazer muito isso. Porque é uma expectativa toda vez que a mulher vai pro banheiro fazer esse teste. Nossa. Meu Deus. E a Larissa, ela começou, meu corpo tá estranho. Eu falava, amor, você já gastou muito dinheiro com teste, você não tá grávida, não tem por que você tá grávida, não tem como você tá grávida. Eu lembro que eu tinha muito medo de nós termos alguma incompatibilidade de organismo, ou eu talvez ser infértil, eu não sei. A Larissa tomou muito tempo um remédio fortíssimo para espinhas, né, o Rocutan. Então eu, sinceramente, tinha um pouco desse medo do que poderia acontecer. Né? E por diversas vezes a minha esposa vacilava um pouquinho no remédio, né? E nada acontecia. Antes de nós virmos morar nos Estados Unidos, ela passou uma temporada de 4 meses aqui, foi quando estourou a pandemia. Sim. Ela viria e eu viria depois, né? Então ela ficou 4 meses sem tomar remédios. Quando retornou pro Brasil,
você mata a saudade, né? E nada aconteceu. aí. Falei, Deus, olha, tem algum problema. Meu Deus. A única certeza é que eu tenho, que se existia algum problema, o Senhor quebrou. Amém. Porque muitos profetas de Deus oraram sobre o evento da Larissa, aqui na The Aleluia. Life. Verdade. Né? Já foi lembro. profetizado muito nas Até no nossas vidas. retiro também. Filhos, que o útero dela estava sendo limpado. Amém. Eu, uma vez Glória em a casa, profetizei no útero dela. Falei, eu não aceito. Falei, Uhum. Deus, limpa. Limpa. Se existe algum problema, limpa, porque o Senhor colocou esse sonho no nosso coração. Sim. Não tem opção de não acontecer. Uhum. Né? Nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. A medicina pode dizer que não, Sim. o homem pode dizer que não, pessoas podem profetizar que não, mas a resposta ela vem do Senhor, ela vem Aleluia. do céu, Uhum. né? E aí, beleza, saímos de um culto, né, num domingo, fomos na CVS, Uhum. Aquela farmácia, né? e exatamente, e foi o dia que a gente encontrou muita gente da igreja. Verdade, Nossa, cara, eu- verdade. Que Era inclusive muita gente. vocês estavam entrando na hora que eu tava Aham. saindo. Uhum. Eu ainda brinquei e falei assim: tô indo comprar teste também, né? Cheguei em casa, sabe quem dá o teste pra fazer? Vai dar negativo? Uhum. Na hora que ela fez o teste, nem esperou 15 minutos. Nossa, saiu rápido, então. O negócio já marcou dois risquinhos lá. Deus. E aí eu fiquei assim, A pressão. meu Deus, e agora? Pra quem que a gente ligou primeiro? Foi pra gente. Pra cara. vocês, né? E claro, vocês me viram saindo da Quando farmácia. o telefone tocou, eu o falei, Nick já mano, falou. a Larissa tá grávida. Tá grávida, Yeah. né? Tá grávida. E, cara, ali foi uma mistura de sentimentos. Em seguida, a gente ligou pro nosso pastor, pra nossa pastora. E eles ficaram extremamente felizes também. Uhum. E ali foi um momento muito legal, muito doido, na verdade, Uhum. né? Crazy. Porque Nós oramos também. nós oramos, nós já profetizávamos desde ali. E aí, para um homem, né? Um homem que ele é provedor, um homem que tem a responsabilidade maior, Sim. vem aquela preocupação. Uhum. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Um filho, até então a gente não sabia que seriam gêmeos. É isso aí. É. Seriam gêmeas, né? Uhum. E beleza, a Larissa saiu do trabalho dela porque ela teve um sangramento, ela teve um... Aí a gente correu pro hospital, a Letícia acompanhou a gente de 2 horas da tarde até 11 horas, foi uma- meia-noite, foi algo muito tarde. Nós fomos para um hospital, transferiu de ambulância para outro hospital. Foi doideira. Doideira. E aí ela sobe pra fazer ultrassom, eu e Letícia não pudemos entrar no quarto. E aí, na hora que ela saiu, falou assim, eu entendi que poderia ser gêmeos. Falei, tá doida, Larissa. A minha avó teve 3 gestações de gêmeos. Meu Deus. Eu sempre pensei, provavelmente eu vou ter gêmeos, mas nessa hora parece que minha cabeça deu um branco. Uhum. E beleza, descemos e estamos lá na salinha esperando, comendo, né, Uhum. Letícia? Sem comer, né? Claro. Comendo, e eu sentado numa maca, a Larissa em outra, e a Letícia do lado. Aí vem a médica. Eu não entendi nada do que ela falou. Mas a Letícia começou a chorar. Ela, oh my God! Eu falei, que foi? São gêmeos. Nossa, cara. Não. A minha vontade era deitar naquela maca e não levantar. Cara, qual que foi a reação? Falei- A sensação, mano? Nick, eu falei assim, eu já tô preocupado com um bebê, imagina agora 2. Aí eu tava feliz. Ao mesmo tempo eu fiquei excited, porque... Eu falei, meu Deus, eu consegui fazer 2. Como diz o pastor Anderson, né? Aham. O negócio é uma palminha já acabou, parabéns, né? Aí ele brinca comigo e fala assim, diretor, se meia palminha já fez 2, imagina se fosse o parabéns completo. E eu falei, meu Deus do céu. E aí começou a passar um filme na minha cabeça. Uhum. Mano. Eu falei, cara, eu vou ter filhos, eu consegui fazer filhos. Aí eu liguei pra minha mãe, a gente já ligou pra minha sogra, Foi fomos pra lindo. casa. Mas ao mesmo tempo eu entrei numa fase de grande preocupação. Acho que vocês perceberam. No momento Sim, que eu me cara. isolei, eu fiquei mais calado, eu ficava mais no canto. Nem eu sabia o que eu tinha. Uhum. Mas eu estava preocupado, porque era uma responsabilidade muito Sim. grande. Você ter filho, você gerar, você ensinar, você educar. Uhum. Por mais que fosse um sonho meu, né? Eu já contei aqui numa outra vez, mas eu fui criado sem pai. Uhum. Né? Até hoje eu não sei quem foi a pessoa que ajudou a me gerar, né? Eu tenho certeza que existe um pai que olha por mim lá no céu, que é o Aleluia. Senhor, Com né? certeza. E o dia que eu tive esse entendimento, todas as minhas frustrações em relação a este assunto passou. Uhum. Antes eu me cobrava, antes eu buscava, eu procurava, eu investigava. Até que uma vez eu consegui chegar num namorado da minha mãe, lá da juventude, que Uau. poderia ser meu pai, que ela dizia que existia a possibilidade, né? De ser. Eu consegui encontrar ele lá no Brasil, Nossa. ir atrás e conversar e tentar e tudo mais. Mas no dia que o resultado de exame de DNA deu negativo, meu mundo acabou. Meu Uhum. Deus. O que foi pra mim importante é que eu estava na presença de Deus. Aleluia. No momento que eu sentei na mesa com aquele teste de DNA negativo,
que eu falei assim, minha vida acabou. O Senhor falou pra mim assim, não acabou. Você tem um pai. Uau. E esse pai sou eu. Glória a Deus. Naquele dia eu descansei, naquele dia eu perdoei minha mãe, porque ela teve a história dela. Eu não sei exatamente o que ela passou, né? Ela teve os erros dela, e quem sou eu pra julgar, quem sou eu pra criticar? Por muito tempo eu a culpei de o fato de eu não ter um pai. De eu ver os meus amigos indo brincar com seus pais, eu vendo os pais dos meus amigos nas reuniões de escola, né? E até minha mãe sempre disse assim, eu sou o seu pai e sua mãe. Eu falava pra ela, não. A senhora é minha mãe, que cumpriu o papel de mãe e pai. Mas a senhora não é meu pai, a senhora é minha mãe. Né? Então, no momento que eu entendi que o Senhor era meu pai, ali eu descansei e ali era o suficiente. Aleluia. Né? E muitas pessoas, pela ausência de ter um pai, de ter sido criado por um pai, acaba transferindo isso para a sua próxima geração. Sim, é verdade. Para os seus filhos. E uma coisa que eu sempre tive muito forte no meu coração era, eu não vou permitir que os meus filhos sintam a ausência de um pai que eu senti. Eu quero e eu vou ser o melhor pai que eu poderia ser para elas. Aleluia. Né? Tem até uma frase que o pastor Anderson fala, e que o dia que eu escutei ele falando isso me marcou, e eu uso, e eu tomei isso como lição para minha vida. Eu vou ser o melhor pai que eu puder ser, para que elas entendam que no dia que elas encontrarem o marido, o namorado, enfim, a pessoa com que elas vão seguir a vida delas, elas possam entender que este é o padrão. É isso aí. Para que elas não aceitem nada menos do que isso. É verdade. Entendeu? Então, eu preciso ser amigo, eu preciso ser pai, eu preciso ser referência para as minhas filhas. E claro, né, gente? A gente tenta todos os dias, a gente tropeça, a gente erra um pouquinho, mas o propósito, ele tem que permanecer. É verdade. Né? Se algum momento você tropeçar no propósito, volta pro lugar e continua novamente. Insiste novamente para que as coisas entrem no prumo. Sabe? Eu fico pensando, meu Deus, existem tantas pessoas que querem ter filhos e não podem, mas existem tantas pessoas que não querem, mas têm filhos e hoje querem tirar esses filhos. Meu verdade, Deus. infelizmente. É forte. É complicado, né? Você vê tantas pessoas aí fazendo tratamentos porque sonham em ter filhos, que entram em depressão, que sofrem, que não podem gerar, né? Aos olhos naturais, não podem gerar. Tantas pessoas aí que podem gerar e agem de forma inconsequente. Sim. Acha que o útero, a dádiva de gerar um filho é igual a um fast food. Meu Deus. Fui lá, apertei um botão, saiu um lanche. Beleza, eu vou descartar, vou jogar fora. Meu Deus. No momento que se faz isso, você está descartando uma vida. É verdade. Um propósito de Deus. Exatamente. A gente viu que está um movimento muito grande no Brasil Muito grande. em relação ao aborto. Eu já estou emendando um assunto no outro aqui. Isso me entristece muito. Me entristece muito as pessoas acharem que elas podem decidir se uma pessoa vai viver ou não. Aí vem algumas mulheres feministas, não sei nem se é certo dizer que são feministas, né? Porque distorcem um pouquinho do feminismo com o extremismo, enfim. Mas em mulheres vêm dizer que meu corpo, minhas regras. Ok, seu corpo, suas regras. A decisão de se prevenir para não ter uma gravidez desejada, ela é sua. Mas a partir do momento que você gerou, peraí, isso é uma outra vida, é um outro corpo. Você só pode ter 2 pernas e 2 braços. Mas ali dentro de você tem mais 2 pernas, tem mais 2 braços, ou se não 4, né? Se for um caso de gêmeos, 3 gêmeos, e assim sucessivamente. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de porque aí depois vem uma outra fala, né? Mas e a pessoa que foi abusada sexualmente? Sim. É a desculpa que eles sempre falam, né? Ok, eu entendo que existe um trauma. Sim. Eu entendo que existiu uma gravidez indesejada. Mas hoje, você tem a opção de gerar e você entregar para uma outra família que tem vontade de criar, de adotar. Tem outras Por opções. que tirar, né, Letícia? Eu entendo, para você que é mulher, você talvez vai sentir muito mais do que eu, que sou homem, mas que sou pai. Por que tirar? Por que matar? Né? Aí me diz, qual é a diferença de um estuprador para uma mãe que aborta? Não sei se eu posso chamar de mãe. Para uma mulher que aborta. Para mim não existe diferença. Porque o estuprador, ele veio, causou uma dor física, emocional, espiritual. Muitas das vezes, às vezes, essas mulheres até podem perder a vida. É verdade. Né? Sim. Mas qual que é a diferença para uma mulher que, mesmo que sofreu tudo isso, vai lá
e mata Uhum. um ser vivo que tá Sim. dentro dela. Não existe diferença. É muito triste. Sabe o que eu vejo? Eu vejo mulheres frustradas que querem depositar num ser inocente a consequência de um ato que aconteceu com elas. Ou Sim. seja, que querem viver um ciclo totalmente vicioso. Uhum. Onde você deveria existir a questão, peraí, eu sofri. Desse sofrimento foi gerado algo, Uhum. mas este algo é inocente. E tem um ok. propósito. Tem um propósito, é uma Isso. vida. É isso aí. Ok, eu não quero, mas tem pessoas que querem cuidar, Exatamente. sabe? Aí me vem uma ministra do STF, Uhum. o Supremo Tribunal Federal, votando a favor do aborto. Uhum. Aí eu pergunto, se a mãe dela lá atrás tivesse abortado, ela não estaria onde está. Exatamente. É isso aí. Uhum. Uma mulher Uhum. será a favor disso. Olha, me desculpe se tem alguém nos assistindo que é a favor disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tá viva, não tá? Você tá andando, você tá comendo, você tá fazendo suas coisas, tá se divertindo. Mas por quê? Porque a sua mãe lá atrás decidiu te deixar viver. É isso aí. Por que você tem um pensamento de não deixar viver? Ou ser a favor a esse massacre, a esse assassinato? Existe um texto na palavra de Deus que foi o que eu falei, Salmo 127, 3, que diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele lhe dá. Sabe o que você tem feito? Você tem pegado uma herança. E quem tem direito à herança é somente herdeiro. E tem jogado no lixo. E tem matado. Você não tem nem dado para os outros, você tem enterrado, você tem jogado fora. Enfim, se a gente for ler diversos versículos que falam sobre filhos aqui, a gente vai ver Não, sim, o verdade. quão o Senhor ele é a favor Uhum. dos filhos. Gerar a vida, Ele isso. diz pra gente Sim. multiplicar, procriar, né? Então, por que não? Sim. Por que não? Ao mesmo tempo, né, eu sei, a questão do abuso sexual, ele é do estupro, ele é específico, né? Mas tem mulheres que simplesmente saíram na noitada, não se preveniram. Ah, tive um filho, vou ali tirar. É. Normal. Como alguém hoje. que vai tirar um caroço, Sim, uma hoje, pinta. hoje ficou normal, cara. Normalizou. Infelizmente. Hoje você vê na mídia artistas que resolveram tirar. E é como se fosse algo banal. Uhum. Já pensou se alguém viesse e falasse assim: ah, Letícia, peraí, eu decidi arrancar seu braço. Sua mãe. Uhum. Meu corpo, minhas regras. Não, mas peraí. É uma outra vida. É outra Exatamente. vida. Entendeu? Então é o que falta nas pessoas. Falta amor. Uhum. Falta compaixão. Misericórdia. Misericórdia. Sim. É uma questão de você olhar pra trás e olhar pra sua própria vida, né? Sim. Poxa, eu nasci. Eu tive a oportunidade. Eu fui gerado. Uhum. E todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com um chamado, mas depende de nós buscarmos para vivermos isto em Exatamente. Cristo Jesus. E Sim. isso, tipo, as coisas estão tão normal, assim, e a gente consegue ver que a gente tá mais perto da volta de Jesus, cara. Tá muito perto de acontecer. Exatamente. Porque essas coisas estão ficando muito normal, é muito estranho. Muito comum. Muito comum. Igual o pastor falou, só porque é comum não quer dizer que é normal. É, entendeu? E os pessoal quer colocar comum em tudo. Entendeu? Ah, Exatamente. normal isso aqui, pode fazer. Entendeu? As pessoas têm normalizado aquilo que era para ser banal. É Exatamente. isso aí. Uhum. Esse é o grande problema. É isso aí. Uhum. Falta de amor, falta de empatia, falta de discernimento. É Ah, aí. mas isso só quem tem que ter é crente. Não. Meu amigo, se você anda, se você corre, se você trabalha, se você namora, se você faz qualquer outra coisa, você pode ter discernimento, sim, Uhum. do que é certo e do que é errado. Porque senão, essas pessoas que abortam era pra estar presa, era pra estar fazendo Sim. qualquer outras coisas. Ah, eu não tenho Exatamente. discernimento, eu não sei o que eu tô fazendo. Uhum. Sabe sim, e vou te falar uma coisa. Um dia que a conta chegar, o preço ele é alto. Então pra que escolher pagar o preço, Uhum. né? É verdade. Não é muito mais fácil você se prevenir se você não quer, tá tudo bem, você não quer gerar, tudo bem, você já tá descumprindo um mandamento que é do Senhor, né? Mas se você não quer gerar, tudo bem, previna-se, se cuide para que isso Uhum. não aconteça, sabe? Mas Procura ajuda também. procurar ajuda, exatamente. Tem tantos caminhos, tem Uhum. tantos meios. A gente vive aqui nos Estados Unidos, alguns Sim. estados é permitido, é liberado o Sim. aborto, né? Uhum. Alguns lugares ainda são proibidos. Mas olha, eu por mim, deixava totalmente proibido. E digo mais,
criminalizaria como um crime de assassinato. Porque é um absurdo. Porque é um assassinato, né, cara? Nick, Doideira. pra mim não existiu. Quer dizer, lá no início, quando descobrimos a gravidez, poder escutar o coração das nossas filhas batendo, Sim. com pouquíssimas semanas de vida. Uau. Cara, é uma vida que sensação tá top. batendo ali. Verdade. Sabe, o nosso sonho era poder ver como que seria o rostinho delas, como que elas eram, sabe, ver muitas alterações, a gente viu os dedinhos. Lembra quando ela levantou a mãozinha? Levantou a mãozinha. Ela mandou um aleluia já, então. Não, e Já, eu brinco já. com a Larissa, falo, amor, as meninas elas são bleia mesmo, né? Porque elas estão dormindo e estão com a mão assim. Ai, que, Que top. Eu fofo. falei, minha filha, você realmente é bleia. Que top. E eu oro todos os dias sobre as minhas filhas. Eu não oro só para as minhas filhas, mas eu oro também para os futuros maridos de cada uma Sim. delas. Claro. Falo, Senhor, Precisa. prepara um homem de Deus, prepara um homem que ame mais o Senhor do que ame elas. Que seja realmente temente a ti, meu Pai. Porque a gente precisa começar a declarar desde cedo. É verdade. Sabe? Porque não adianta, Letícia e Nick, a gente achar que, tá bom, eu vou deixar meu filho crescer e escolher se ele quer ir pra igreja ou não. Negativo. Negativo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Exatamente. Você tem a responsabilidade de mostrar Sim. qual é o caminho, porque uma criança, queridos, elas não têm poder, elas não conseguem decidir nada por elas. É a mesma coisa a questão da sexualidade, que é um tema polêmico que eu não vou entrar aqui. Mas uma criança não tem poder, ela não tem psicológico, cabeça pra definir o que ela gosta ou não gosta. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso. É, isso Vários aí não- episódios. Exatamente, mas eu não gosto de falar porque isso gera polêmica, infelizmente, entendeu? Sim. Mas é uma grande realidade. Sim, verdade. E quando você falou que você passou por um momento de preocupação, que você estava muito preocupado e tal, como que você lidou com essa preocupação? Qual advice, qual... Boa Dica, pergunta. qual dica, né? Qual dica que você pode dar? Boa pergunta. Conselho. Boa. A diferença, sabe o que foi? Pessoas. Uau. Pessoas que estavam do meu lado. Eu me emociono de falar. Porque a The Life foi ela não foi, ela sempre foi. Ela é uma casa pra mim. Sabe? Os pastores estiveram muito presentes, vocês estiveram muito presentes. E isso fez toda a diferença. Sabe? Tinha dia que eu tava triste, que eu tava preocupado. Aí vinha uma pessoa, vinha outra. Isso fez totalmente a diferença na minha vida. Sabe, Letícia e Nick? Tava pra se realizar, se não for um dos maiores, o maior sonho da minha vida. Sim. Que era de poder experimentar a paternidade. Que era de poder experimentar aquilo que eu não tive. Que era eu poder ser aquilo que eu não tive. Sabe? Porque eu sempre, igual eu falei pra vocês, eu sempre tive na minha cabeça, mesmo antes de sonhar da Larissa estar grávida, eu vou ser pros meus filhos aquilo que eu não tive. Os meus filhos não têm que passar o que eu passei. Sabe? A gente vê isso muito acontecer, que os pais acham que os filhos têm que passar cara, é o que verdade. eles passaram. Poxa, por que eu vou penalizar uma criança, vou penalizar uma vida, vou penalizar algo inocente, sentenciá-lo a viver algo que eu passei, sendo que eu sei que isso é ruim, sendo que eu sei que isso não é bom? Sabe? É falta de amor. E não, então eu sempre falei, eu vou fazer com que elas vivam o melhor. E é assim que eu faço. Sim. Sabe? Eu quero estar presente, eu quero estar participando de tudo. Que até aí, então... E você foi muito presente também na gravidez. Sim. Todo apontamento você tava lá. E eu fiz questão. Eu fiz questão, e glória a Deus, meu trabalho se manteve. Porque É verdade. a cada 2 semanas eu tinha que sair, eu ia fazer o apontamento, queria saber, conversava com os médicos, Não, e perguntava ligava de pra todos mim os detalhes. também. Quando eu não entendia, eu falava, gringa, traduz pra mim, por favor. A Letícia foi assim, ela tá formada, Nica, ela tá Isso que eu preparada ia falar, cara. pra ter filho, tá? Ela Porque tá pronta. Ah, eu gosto. o que ela não aprendeu com a gente, ela teve que pesquisar pra gente. É isso aí. Né? Tanto é que a clínica que a gente fez todo o tratamento pré-natal da Larissa foi a gringa que achou. Tinha que pesquisar. Ela que pesquisou e achou porque a gente chegou nesse país, a gente não tem muita informação. Uhum. Do nosso ciclo, acho que nós somos os primeiros que tem gêmeos. Uau. Então, Ah, sério? assim, nosso ciclo de convivência, até é mesmo. verdade, Aqui na igreja tem a missionária Tatiana, Aham. É verdade. mas tem muito tempo que ela teve, Sim, filhos, né? Uhum. Mas então a gente teve que descobrir.
A gente teve um filho só, era até que era fácil. A Michelle teve recentemente, perdão. Mas... Ela abriu o caminho, né? Porque o que acontece? Meu Deus. Esse país, ele é muito preparado, né? Graças a Deus. Então, quando a gente descobriu naquela noite que eram gêmeas, a gente até fez um apontamento com a médica, falou, não, vocês precisam ir para uma clínica de Risco. alto risco. Isso. Não que as suas filhas estejam em alto risco, mas é uma precaução. Sim. Aí É mais arriscado, né, cara? exatamente. Então a Larissa precisou sair do trabalho, porque ela teve um sangramento. O trabalho dela, ela ficava muito tempo em pé, na própria CVS. E aí a gente foi, uma equipe topíssima nessa clínica, sabe? Nós pedimos muito a Deus. Fala, Deus, cuida de cada detalhe, cuida de cada etapa. Amém. A Larissa, graças a Deus, teve uma gravidez muito tranquila. Nossa, Que foi bênção, rápido cara. Exceto demais. o último mês, né? O último mês, ela desenvolveu um problema no fígado, que isso gerava algumas bolhas pelo corpo e coçava muito. Foi quando deu alteração no exame de sangue dela. E aí, um belo dia, ela tava na mãe dela e começou a ter contrações. Foi pro Stony Brook. Com quantas semanas? Você lembra? 29 semanas. Então, bem cedo. 29 semanas, as neném quase nasceram. E ela ficou internada. Eu lembro que eu saí do meu trabalho igual um louco. Meu Deus. Fui parar lá no Stony Brook mais de 1 hora de onde eu estava. Mas eu precisava estar lá. Sim, Claro. claro. Eu Com falava, Deus, eu certeza. não aceito minhas filhas nascer e eu não poder estar lá. Eu não poder consagrar elas no primeiro minuto de vida delas. Sim. E aí chegamos, aí vinha médico, fazia teste, ela tava dilatando já e tudo mais. Eu falei, e detalhe, isso foi numa quinta-feira. Uhum. No sábado seria o nosso baby shower. É verdade. É verdade. Tava Baby tudo shower é preparado. chá de bebê. E Cara, Olha eu o traduzindo. gringo já. já virou gringo, Henrique. E tinha esse baby shower. Eu falei, Deus, mas tá tudo preparado e a gente precisa, Eu né? lembro. Porque a finalidade do baby shower é você arrecadar. Aham. Não é que eu precisei. Tava tudo E preparado. eu precisei arrumar um segundo emprego. O primeiro emprego já não tava dando pra mais nada. Nem pra aquilo que era básico, né? E tava tudo preparado. E a médica falou, Deus, segura mais. E aí os médicos começaram a aplicar asteroide, que é pra acelerar a formação dos pulmões e o desenvolvimento Porque das bebês. elas iam chegar a qualquer Elas momento. iam chegar a qualquer momento. Mas ver a Larissa ali com dor e tudo mais, eu tinha hora que eu falava assim, Deus, transfere pra minha dor, porque Meu é Deus. ruim de você ver quem você ama, Sim, é verdade. sentindo dor e carregando também, né? E ali eu já tava preparado, eu falei, Deus, se por acaso o médico falar assim, olha, ou é suas filhas ou é sua esposa. Uau. Eu sabia que ali eu teria que tomar, eu sou uma pessoa que gosta de me precaver, sabe? Você Eu já teria, pensa em eu teria que tudo. tomar uma Já pensa decisão. tudo. E claro, eu teria que optar pela minha esposa. Biblicamente, eu teria que optar pela minha esposa. Né? Mas Deus é tão bom, misericordioso, que eu não precisei ter que fazer Graças a essa Deus. escolha, né? Então, Misericórdia. então as três, minha vida, minha Glória razão a de Deus. viver vivas, lindas e maravilhosas. E aí, no sábado, na sexta-noite, a médica falou assim, provavelmente amanhã ela vai ter alta, Aham. né? E é só ficar em repouso, não pode fazer mais nada, pode namorar nem nada. Eu falei que sem o bebê ou com o bebê, você vai ter esse chá de bebê de Yeah. qualquer forma. Vai Exato. acontecer. Porque assim, a gente falou, vamos fazer as minhas salários. Eu falei, vai sem graça, eu lá, sem ela, sem as bebês e tudo mais. E aí, vai liberar. Aí, eu lembro que eu saí do hospital de madrugada e aí vim pra igreja, comecei a organizar, vendo as pessoas que Foi nos crazy. ajudaram. Foi Crazy, Loucura Letícia, Taunay, a Flavi, A Pedro. Laura. Laura, enfim, eu não posso falar o nome de todo mundo, porque senão eu vou falhar com alguém. Mas, e aí a gente fez, eu tava parecendo um zumbi, assim. Mas a gente fez, a gente cumpriu, as pessoas vieram, foi uma benção, ajudou demais. Tudo tava lindo. E aí a Larissa começou a tomar alguns medicamentos, pomada pra coceira e tudo mais, e o médico falou assim, olha, é interessante que chegue pelo menos a 32 semanas. Porque com 32 semanas as bebês já conseguem fazer sucção e é menos grave do que se ela ter bebê agora. E aí, beleza, e a Larissa em casa. E ela começou a liberar um pouquinho de líquido, sabe? Mas só molhar a roupa dela e tudo mais. A médica falou, é normal, sai um mucozinho e tal. Mas um belo dia 31 de agosto, ela me liga, 9h30 da manhã. Amor, a cama tá molhada. Eu falei, ixi. Aí eu lembro que a filha do meu patrão, ela teve gêmeos, né? Aí eu falei, Fábio, olha aqui, por favor. Aí eu mostrou o vídeo, falou, aí, Henrique, estourou a bolsa. Nossa. E eu fiquei nervoso, eu não falei pra Larissa, não sabe disso, mas eu fiquei nervoso, eu comecei a chorar. Por quê? Porque a bolsa estourou, porque as bebês iam nascer, e ela, Henrique, vamos lá, respira comigo, ó. E fez exercício de respiração comigo pra eu conseguir Não, sair da imagina, empresa Henrique. e chegar em casa. Ai, E eu falei em casa, eu falei engraçado. assim, eu preciso trocar de roupa, eu quero estar bonito pra receber as filhas.
né? Gente. Aí cheguei em Cheguei casa, trajado, fomos pro Northral, aí chegou lá, veio o médico, e aí, assim, eu sou muito preocupado, né? E a mulher veio fazer toque na Larissa sem passar lubrificante. Eu falei, não, deixei não. Não, a preocupação do Henrique. Claro. Né, Larissa nem tá ali, o Henrique tá preocupado com isso. Ó a Siri falando aqui. Larissa estava bem de boa. Lá, Larissa como é que tava? Larissa tava com dor. Ela começou a ter contrações, mas Deus, ele foi tão maravilhoso que nós chegamos no hospital quase 11 horas da manhã, 1 hora já tava na sala de cirurgia ganhando as Foi bebês. muito rápido. Foi muito rápido. Não, e o irmão fazendo selfies também, mandando pra E gente. é, Tô porque aqui. porque eu sou muito assim, eu imagino que se Não, eu eu tivesse amei. do outro lado, eu queria estar vendo. Claro! Então eu tinha minha mãe que tá no Brasil, louca Eu nem pra ver consegui as concentrar no meu netas. trabalho, você A já sabe. Letícia Você começou a ficou doida, pesquisar velho. coisas lá. Minha pressão abaixa, cara. Só de pensar em gravidez, minha pressão abaixa, já Mano, desmaio já. E aí eu entrei I pra love aquela sala de cirurgia, eles prepararam a Larissa antes, a mãe dela tava lá fora. E eu sentei, mas eu queria assistir o corte, assistir tudo, eles não deixaram. Eu queria ver todos os detalhes. Também queria ver tudo. E eu tô lá segurando a mão da Larissa, falando assim, a gente vai conseguir, você é forte. E dando apoio pra ela, orando ali. Pensa. E aí a gente escuta o primeiro chorinho. Ai, que Oh. lindo. Aí Quem nasceu primeiro? a Sofia nasceu. A gente fez uma confusão com o nome de quem, que era BBB, né? E na hora que nasceu, fez uma confusão, e depois a gente consertou. E aí, enfim, a Sofia hoje que nasceu. A Sofia nasceu e aí começou a demorar um pouquinho pra Sarah sair, né? E aí eu vi uma movimentação, os médicos falando inglês, eu não entendo nada, mas eu vi que tava meio preocupante a situação. Aí na hora que eu levantei, foi a hora que ela nasceu, só que ela nasceu sem chorar. Porque ela tinha ingerido muito líquido da bolsa. Aí eu vi eles fazendo sucção no narizinho delas e tal. Aí ela chorou. Aí na hora que ela Graças a chorou, eu Deus. descansei, Ai, Cara. misericórdia. Eles foram lá, Nossa, cara. limparam e trouxeram. Na hora que eu peguei as duas na mão, eu falei, Deus, hoje o Senhor está realizando um sonho da minha vida. Tem que colocar a foto. Mano, Eu vou colocar na edição. É, Aham. Isso que eu ia perguntar, cara. Eu não sei essa sensação ainda. Ainda não, né? Ainda não. Mas em nome de Jesus, eu vou ter a sensação de segurar meus filhos no colo. Mas, cara, todo mundo fala, assim, que é uma sensação que não tem como explicar. Segurar seus filhos no braço. Como é que foi pra você esse momento? Nick, enquanto ela estava no hospital, assim, enfim, elas nasceram. A Sarah precisou colocar tubo de oxigênio, porque ela ingeriu, ela estava sentada na barriga. A Sofia não, a Sofia já estava bem. E elas foram pro Níquel, que é uma ala de bebês prematuros, recém-nascidos, que tem que ter uma atenção maior, né? E aí na hora que eu fui visitar, que eu vi a Sarah cheia de tubos, aquele meu coração partiu. Mas eu precisava ser forte, porque a Larissa estava no vídeo. E ela queria ver, e a Larissa no quarto, ela não podia ir, aberta, cesárea, né? Toda cheia de pontos e tudo mais. Mas aí eu me lembrei, falei, Senhor, é um propósito, é uma Amém. promessa. Então o Senhor vai cumprir. Aleluia. Sabe, eu pude ver o cuidado de Deus em cada etapa, Glória em a Deus. cada detalhe. E eu olhava para elas e falei assim, Senhor, elas são suas. Elas são suas. Eu fui presenteado, eu fui agraciado com a missão de cuidar delas. Mas elas são suas. E aí eu ia olhar, cada uma ficou num quarto lá na ala do Níquel, né? Então eu ia, olhava uma, ia, olhava a outra, e voltava. E eu lembro que eu colocava meu dedo, né? Enorme perto da mãozinha delas. E elas apertavam. Eu falava, Jesus, existe vida aqui. Elas são Aleluia. fortes. Elas são fortes. Aleluia. E ali foi passando os dias. A Larissa saiu do hospital. E aí nós íamos todo dia lá no Níquel visitar as bebês. Fiz amizade com as enfermeiras. E um atendimento, assim, excelente. Eu não tenho o que reclamar. Pessoas, assim, Que bom. maravilhosas que cuidaram das bebês muito bem. Já conheciam elas. E as bebês com 11 dias foram pra casa. Graças Nossa, a muito Deus. rápido, né, cara? E aí É essa muito emoção, rápido Nick, também. foi muito rápido porque nós vimos crianças que chegaram antes delas ficaram lá depois que elas saíram. Uau. Mas eu e Larissa, nós tomamos a decisão, nós falamos, amor, vamos orar também por essas crianças. Claro. Amém. Então a gente sempre apresentava essas crianças porque a gente pensou o seguinte, da mesma forma que as nenéns foram pra casa, essas crianças precisam ir. Essas crianças têm pais que estão aflitos, Sim. precisando levá-las pra casa pra cuidar. E a minha ficha caiu que eu era pai mesmo na hora que eu coloquei elas no car seat pra sair casa. do Níquel. Só. Nessa hora foi a hora que eu chorei. Caraca. Eu chorei. Mas não foi de medo.
foi Deus, o Senhor mais uma gratidão. vez é fiel, o Senhor tá levando, sabe? Eu chorei porque as enfermeiras estavam ficando e elas cuidavam tão bem, sabe? Tinha umas senhoras lá que cuidavam tão bem das bebês e com muito carinho. Eu sempre tive muito jeito com criança. Então eu pego, jogo pra lá, pra cá e troco É a fralda. verdade. E eu acho que elas ficavam meio assim, boba. Não, mas eu nunca vi um pai desse jeito. Sabe? Eu perguntava do meu jeito, Você sabe? tem aquele jeito. E exatamente, mexia. Às vezes eu mesmo ia lá, pegava da maca e colocava aqui, colocava pra rotar, dava uma madeira e tudo mais. Eu falava, é minhas, eu vou cuidar, eu quero participar de cada segundo. E hoje eu tô no meu trabalho, eu fico doido, eu fico olhando por câmera em casa pra poder vê-las. Ele fica assistindo. Eu fico assistindo porque, cara, é uma emoção muito grande. Elas foram pra casa e tão forte, Glória a tão Deus, cara. saudáveis, Glória a sabe? Deus. Graças a Deus. E estão crescendo cada vez mais, muito espertas. Elas têm uma força, Nick e Letícia, elas têm uma força nas pernas. Elas não gostam de trocar fralda. Uhum. E aí eu vou lá, troco, Eu pego vi. cotonetezinho pra limpar, porque são sensíveis, né? Sim. São Sim. mocinhas também. Mas elas reclamam, não gostam muito e travam as Elas perninhas. ficam virando. Elas viram Falei, já. como que Meu pode? Deus. Eu vi um vídeo que você postou, cara, ela tomando a mamadeira sozinha. Aquilo já. lá, ela cute. apoiou a mãozinha dela e eu falei, eu vou deixar e vou fazer uma foto, porque não é possível. Uhum. Elas não têm um mês de vida ainda. Elas têm 20... Hoje é que dia? Hoje é 24. Hoje é 24, isso. 24, elas têm 25 dias de vida. Uau. Elas nasceram com quantas semanas? Elas nasceram com 33 semanas. 33 semanas. Então, assim, é incrível. E a minha maior emoção é chegar em casa e ver. E elas são muito inteligentes, aqueles olhão bênção. abertos, né? E elas seguem a gente. Coisa mais Eu, quando linda. falo com elas, elas sorriem. E às vezes eu tô fazendo videochamada com a minha mãe e aí elas acompanham o telefone. Eu falei, Uau. glória a Deus que os sistemas sensoriais dela estão funcionando muito bem, né? Mas, pai é babão. Então eu falei assim, meu Deus, elas... Você é babão mesmo. Eu sou Você é. babão. Então, tudo você acha lindo, tudo você acha maravilhoso. Então, eu faço questão. Posso chegar em casa, o horário que for, cansado, morto. Como eu falei, eu trabalho em 2 lugares. Uhum. Pra dar conta, fralda tá cara, fórmula tá cara, são 2 bebês. Mas eu posso chegar a hora que for, eu vou tomar banho e aí eu quero. Eu faço questão de pegar, trocar a fralda, pôr roupinha, pôr pra mamar, mama, põe pra rotar. Fico um tempo com elas no meu peito, pra elas Isso é terem esse importante contato também. e depois eu ponho pra dormir. Então, Cara, que o legal. horário de mamar delas é 2 horas da manhã. Uau. Eu vou dormir quase 4. Uau. Uau. E às vezes eu não quero acordar a Larissa, porque a Larissa, você está sendo uma mãe maravilhosa. Ela é. No cuidado, no jeito, na preocupação, ela cuida e ela... A minha esposa é forte. I'm so proud Eu of her. descobri uma mulher muito guerreira, sabe, Letícia? Sabe, e ela passou, ela conseguiu carregar 2 bebês no ventre. Durante o dia inteiro ela cuida. E ela tá ali sempre disposta, mano. Ela nasceu pra ser mãe. Sabe, a gente escutou muitas coisas. Vocês vão ver que não é fácil. Sabe, muitas pessoas vão falar pra vocês, depois de filho a vida acaba. Eu repreendi todas as Eu vezes. já Tem ouvi que isso, eu repreender, repreendi cara. na Todas hora. as vezes. Eu tô também. Sabe toda vez que alguém vinha falar alguma coisa pra gente, sabe o que eu fazia? Falava, Deus, transforma essa fala em bênção. Amém. Transforma essa fala em bênção. E assim Deus fez. As minhas filhas, graças a Deus, glorificado seja o nome dele, elas são calmas. Aleluia. Aleluia. Raramente você escuta elas chorarem. Elas só choram às vezes fazendo escândalo quando estão com fome. Mas elas são risonhas, elas dormem, elas são tranquilas, elas não Que dão bênção. Que um bênção. pingo de trabalho. Que São bênção, cara. duas. São 2 preciosidades do Senhor nas nossas vidas, sabe? Então, a gente tem descoberto na maternidade, a paternidade, algo incrível. Algo mais incrível ainda em Deus, porque a gente vê o cuidado dele. Em cada detalhe, em cada etapa. A gente vê Deus em tudo. Glória Deus a em Deus. tudo. Que Sabe, bênção. hoje eu tenho ficado mais... Até nos domingos eu não tenho vindo na igreja, no culto do domingo, eu assisto online. Mas é porque esse momento é de eu estar em casa com a minha família. Dando aquele suporte, dando aquele apoio. Mas a gente não vê a hora delas tomarem todas as vacinas e poder ser apresentadas. Elas vão ser apresentadas aqui nesse altar. Aleluia. Pela 2ª vez. Pastor Anderson e Pastora Tarde vão apresentar elas ao Senhor. Sabe? Da mesma forma que eles são os sacerdotes das nossas vidas. Serão na vida das minhas filhas também. Aleluia. Entendeu? Então elas vão ser apresentadas na The Life e elas vão crescer aqui também em nome de Jesus. Amém. Em Porque nome de Jesus. vai ter que abrir um berçário aqui, porque daqui a pouco com vem uns de certeza. vocês, Logo, sabe? logo, se Deus quiser. E
Eu sei que o nosso tempo já tá apertando, mas eu não podia deixar de falar de uma pessoa, da Laurinha. Ah, Laurinha. Laurinha, pra mim, é vida. Uhum. Laurinha, pra quem não sabe, é a minha cunhadinha. Ela tem 3 anos. E quando nós descobrimos que a minha sogra tava grávida, a gente morava no Brasil ainda. E a minha sogra pediu oração, né, naquele momento. E eu decidi que eu ia orar todos os dias. Eu gravava áudio todos os dias, mandava pra minha sogra de oração. E ali eu entendi que eu seria intercessor na vida da Laurinha. Uhum. Então, quando a Laurinha nasceu, eu queria ter estado aqui. A Laurinha pra mim é como filha. Vocês não têm noção. Na verdade, vocês veem, né? Eu queria ter estado aqui, mas eu acompanhava a Laurinha por vídeo, por foto, tudo mais. O dia que eu cheguei, que eu pude pegar ela no colo, que eu pude sentir o cheirinho dela. Ah, não, ali ela me arrebentou. Uhum. Ela me arrebentou. Ah, Laurinha é minha fofa. companheirinha. Sabe, eu morro de saudade dela. Então tem vezes que eu subo lá pra poder ver ela quando ela vem em casa. A gente tem uma ligação muito forte. Uhum. Sabe, eu Verdade. entendi que a minha missão na vida dela é orar, é zelar. Assim como na vida das minhas filhas, Amém. né? A diferença é que a Laurinha não é minha filha. A autoridade sobre a vida dela é o pai e a mãe dela. Uhum. Mas eu posso ser o intercessor dela. Com certeza. Eu posso certeza. orar por ela. Uhum. Eu posso profetizar sobre a vida dela. E eu profetizo muitas coisas na vida dela, sabe? Uhum. Quando eu pego ela, a gente tem uma ligação muito forte. Que bênção, cara. Ela é uma paixão na minha vida. E eu sempre falei pra ela, falei assim, Laurinha, o Rick sempre vai te proteger. Uhum. Sempre vai te proteger porque... Desculpa. Que ok. isso, mano. É um amor. É um amor inexplicável. Sabe? Eu fico pensando como tem pessoas que pensam em tirar, Uhum. abandonar, jogar fora. É um ser tão indefeso, sem pecado, sem maldade. Uhum. Sabe? Eu olho pra Laurinha e falo, meu Deus do céu. Eu quero que ela cresça perto de mim. Sabe? E agora que a gente... Eu falei pra Laurinha, o Rick quer que você cresce lá de pessoas boas, então a gente fez 2 menininhas pra você brincar, tá bom, suas sobrinhas? É, E eu vou ensinar. que bênção. E é A engraçado Sarinha. que a Chia da Sara e Sofia são uma idade bem próximas, né, cara? 3 É anos de diferença. verdade. Mas eu vou ensinar minhas filhas a amar, a cuidar e a respeitar a tia delas, É isso aí. sabe? Eu brinco que a Laurinha é minha first. Uhum. Ela foi meu primeiro amor, sabe? Mas eu quero sempre estar perto dela, sempre cuidando dela Uhum. e tudo mais. Os pais fazem isso muito bem. Mas eu, como cunhado, como alguém que amo muito dela, eu quero sempre cuidar e zelar pela vida dela também. Eu quero sempre orar, Amém. apresentar ela diante de Deus e declarar que ela é forte, É isso aí. que ela vai crescer na presença de Deus. Eu Nome de profetizo Jesus. que ela vai crescer na presença de Deus. É Em isso nome de aí, Jesus. mano. A Laurinha vai fazer muito estrago no inferno ainda. Aleluia. A Laurinha, desde que ela nasceu, ela sempre sofreu muita retaliação no mundo espiritual. Uhum. Ela sempre acordou às 3 horas da manhã chorando, gritando. Uau. Vocês sabem que às 3 horas da manhã é o horário que o mundo espiritual, os portais se abrem. Sim. Sabe? Mas muitas vezes eu levantei às 3 horas da manhã também, que ela estava gritando. E eu falei, Deus, eu não aceito. Aleluia. Deus, eu repreendo. Eu não aceito, eu não aceito. É isso aí. E assim vai ser, sabe? Amém. A minha maior alegria, eu espero estar vivo pra ver tudo isso, Uhum. vai ser ver minhas 2 filhas brincando com a tia delas. Que legal. Sendo amigas, sendo parceiras, sendo companheiras, e uma ali sendo suporte, sendo alicerce, sabe? Que seja, que Sara e Sofia sejam como Arão e Ur Uhum. na vida de Moisés. Sara e Sofia serão Arão e Ur na vida de Laura. Eu Amém. creio e eu profetizo. Sabe, gente, eu tenho descoberto na paternidade algo incrível da parte de Deus. Aleluia. Eu acho que um pouco do que Deus sente por nós, porque Deus Sim. é pai, né? Uhum. Sim. E é aquela questão assim, você defende Uhum. sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Você ama, é um amor incondicional, impossível de ser medido. Sabe, poder ver aquele sorriso em banquela é É maravilhoso. verdade. Sou Cara, eu. que coisa mais linda. Henrique, cara, que história, mano. Muito obrigado por ter compartilhado Amém. um pouquinho dessa história pra gente. Tenho certeza que esse pessoal de casa aí se emocionou. Aproveita e deixa nos Com comentários aí uma mensagem de amor pro Henrique e pra família dele. Nick, eu só queria também agradecer nesse processo em que nós voltamos pra casa, até mesmo com os bebês. As pessoas dizem que na América ninguém ajuda ninguém, né? E uma coisa que eu e Larissa nós experimentamos foi a gratidão das pessoas, foi o amor, o cuidado, o zelo das pessoas.
Nós recebemos comida em casa durante 2 semanas. Durante 2 semanas, uma equipe inclusive de pessoas também que nós nem conhecíamos. Vocês também estavam nesse meio. Uhum. Cada dia uma pessoa levava o almoço e a janta. O almoço e a janta. Que benção. E não era comidinha simples, não. Uhum. Era só comida top. Aí, ó. Glória a Deus. Era só Aleluia. comida de restaurante. Era uma coisa maravilhosa. Então, eu quero agradecer a cada pessoa. Não vou citar o nome, porque foram muitas pessoas. Tem pessoas que eu nem sei quem é. Uhum. Mas agradecer pelo cuidado, pela dedicação, pelo amor. Eu sei que nesse período eu me afastei muito mais. Igual eu comentei aqui, foi muitos momentos de preocupação. Uhum. Em que eu precisava colocar minha cabeça no lugar. Então, aproveito que se eu magoei alguém, me perdoe. Não foi intencional, não foi porque eu quis. E obrigado pelo cuidado, pelas orações, pelo carinho. Uhum. Inclusive até de vocês também. Porque Amém. viver isso aqui é maravilhoso. É isso aí. Ai, eu Obrigado, gostei gente. demais. É verdade. Que isso, Henrique. Que top, hein? Foi bênção. Que bênção. E cara. vocês preparam logo, pelo amor de Deus. Vixe, nem me Sai fale. daqui e já vai na CVS. Vixe, nem me fale. Profetiza nem o me Pai em fale. nome de Jesus, Vamos 3. ver. Não, Ah, três não, não, aí pelo amor cara, de pelo Deus, 2 tá bom. Você Não, dá não. conta? Não, mas 3 já. 3 de uma vez não, vamos ver. Eu falei que seja feita a vontade de Deus, tudo amém. no tempo dele. Então Em não tô nome de com Jesus. pressa. Quando for No pra tempo de acontecer, Deus. E um vai recado, acontecer. viu? Para os marmanjos aí de plantão. Viu? O Benjamin que tá aí. Ó, tô de olho, viu? Prepara. Bem- O pai é ciumento ali, hein? O pai Prepara. é ciumento. Aqui, ó, aqui exige um alto nível, viu? Então, tô de É isso aí, olho. tem que ser assim. Michele, comenta aí embaixo. Exatamente. Vou descer na igreja de criança muitas vezes, tá? Ai, É isso aí, meu mas Deus. pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Henricão, muito obrigado, meu Obrigado a mano. vocês. Tamo Se Deus junto. quiser, eu tô logo de volta. É isso aí, né? tá de Em volta nome de logo, logo. Eu Gringa, sei que vocês estão obrigado saudades por dele. me substituir durante Cara, todo esse ela Não, tá a pressão, arregaçando. né? Misericórdia. Ela tá arregaçando. A pressão. loira é top, é top. Eu tô aqui, eu tô ali. Minha gata, muito obrigado. Mas é uma Beijão pra honra. vocês. Henricão, manda um abraço pra galera aí. Pode despedir pra gente hoje, Henricão. Ok. Pessoal, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Se for você que ficou preso nesse episódio, espero que algo que nós falamos aqui possa ter tocado seu coração. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir um pouco desse testemunho. E a gente se vê por aí num próximo episódio, uma próxima hora, não sei quando, quem sabe é Deus. Mas eu tenho certeza que a gente vai se ver, tá bom? Beijo no seu coração, Beijão, fique pessoal. com Deus Deus e abençoe. até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Chama.